Boa noite, Ministério Nação Santa. O texto dessa noite é Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Assim está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Aleluia. Hebreus 12, versos de 1 a 3, está falando que nós temos uma carreira. Que você e eu temos uma carreira que nos está proposta por quem? Pelo Senhor Deus. O Senhor Jesus nos propõe uma carreira. Já está escrito, já está determinado. Cumpre-nos, no nosso livre-arbítrio, caminhar nessa carreira. Essa carreira é uma carreira contra o pecado. É uma luta não contra os homens, mas é uma luta contra o pecado, contra o mal que habita no coração dos homens. É uma luta de resgate, porque o trabalho de Deus é de resgate de almas. E o resgate está inserido no fator testemunhas. Nós estamos rodeados de testemunhas. Nós também somos testemunhas. Atos 1:8. O Senhor Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Cristo e estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Nunca estamos sós. Mesmo quando estamos sem a presença de pessoas, isolados no nosso quarto, na nossa casa, estamos cercados de anjos, estamos cercados pelo Espírito de Deus, estamos sendo observados também por espíritos malignos. Existem testemunhas o tempo todo na nossa caminhada. E é importante que nós tomemos uma decisão firme de seguir a verdade, que é a palavra de Deus, viver a santidade do Senhor e cumprir a nossa carreira no combate contra o pecado. É uma luta contra a degradação, uma luta contra a corrupção, uma luta a qual o Senhor Jesus já venceu na cruz do Calvário. E Ele é toda a nossa referência e a nossa visão. Por isso diz, estamos rodeados de testemunhas, grande nuvem de testemunhas, e devemos tomar algumas atitudes. A primeira é deixar o embaraço, tudo aquilo que segura a nossa caminhada. Uma palavra de desânimo, uma atitude, um sentimento, um abatimento, uma baixa autoestima, algo que vem para nos desanimar e fazer com que freemos o nosso entusiasmo. Então devemos deixar o embaraço, coisas que são colocadas no nosso caminho que não nos permitem dar os passos, tomar as decisões, tomar as ações, sermos efetivos no testemunhar, na vida com Deus e na expressão de Deus nas nossas vidas, a qual influencia e ganha outras vidas. Por isso, deixemos todo o embaraço e também deixemos o pecado. É uma decisão da alma não pecar, não abrigar no nosso coração aquilo que vem da carne. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Deixemos o pecado, deixemos o embaraço para que possamos correr com perseverança, com insistência alegre, a carreira que nos está proposta. E mantendo os olhos fitos em quem? No Senhor Jesus, não olhando para os homens, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as nuvens carregadas, não olhando para o vento, porque quem olha para nuvens e olha para o vento, e olha para os homens e olha para as circunstâncias, não semeia e não faz a obra. A obra é realizada por pessoas que se permitem serem tomadas de uma perspectiva de fé. É uma atitude de fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos no Senhor Jesus, o qual é o autor da nossa fé e o consumador. É quem produz o sonho, a visão no nosso coração e quem é capaz de realizá-lo, porque só Ele
é o que tem poder para realizar, para fazer do nada. E assim nós devemos fitar os olhos nele, entender que o exemplo dele é o que deve ser seguido, entender que é assim que nós devemos caminhar. E tudo aquilo que ele realizou, entender a forma como realizou. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. O grande mistério, né, da piedade, a obra da cruz é o próprio Deus se esvaziar, vir em carne, peregrinar no nosso meio, caminhar em submissão, em humildade, em obediência ao Pai, se humilhar até a morte e morte de cruz. O Eterno morreu a teu favor. Então essa é a mensagem do sentimento de Cristo. Quando a palavra diz, tende vós o mesmo sentimento, está dizendo, deixe esse sentimento dominar o teu coração. Tendo alguma coisa, abra mão em favor das pessoas, que essa palavra está dizendo que são a nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. Pessoas que serão as beneficiárias. Cristo morreu por mim, eu fui o beneficiário da sua morte e ressurreição. Agora eu tenho o seu Espírito, caminharei no mesmo sentimento e outras pessoas serão beneficiárias da minha caminhada. Semeadores, resgatadores, ceifadores. E assim então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se humilhou até a morte, morte de cruz. Agora vem a segunda parte, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Então, fitando os olhos em Jesus, assumindo a caminhada, entendendo que Ele, por um gozo, por uma alegria, portanto a nossa caminhada é uma caminhada de alegria, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Sabemos em quem temos crido e sabemos o que estamos fazendo. Então, só pode ter alegria no nosso coração. A vitória é certa e é uma obra consumada na cruz e agora realizada por nós. Sabendo o que nós estamos fazendo, nós vamos com gozo, como Jesus, com o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Vamos suportar também as adversidades. Vamos suportar os momentos nos quais não nos agradam, somos perseguidos, somos difamados. Vamos suportar com alegria no coração. Não é suportar com tristeza e melancolia. Suportar com alegria, desprezando a vergonha. Porque no meu coração eu vou deixar entrar só as coisas que edificam. E eu vou fazer com que as testemunhas que estão ao meu redor possam receber da parte boa da minha vida, que é aquela que é influenciada pelo Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele está sentado à direita do trono de Deus e eu caminho na sua autoridade, usando o seu nome, considerando, portanto, este que suportou toda a contradição dos pecadores. Foi humilhado, foi desprezado, foi confrontado, foi resistido, e assim nós também devemos saber que vamos ter dificuldades e não vamos nos cansar. A palavra de Deus diz, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Nós vamos ser renovados de vitória em vitória, de glória em glória, renovação das nossas forças como promessa da palavra, para que cumpramos a carreira que nos está proposta. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e ser também uma testemunha do Senhor Jesus a favor dos beneficiários da nuvem de testemunha que está ao teu redor. Recebe assim, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Nação Santa.